que toda última segunda-feira do mês faz um estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje é amar o próximo como a si mesmo. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus permaneça conosco, nos envolvendo a todos. Eu quero inicialmente pedir desculpas antecipadas, porque a voz já não é a mesma. Esse período de mudança de clima, de estação, faz com que as pessoas na minha idade fiquem mais sensíveis, né? A gente tem que arranjar alguma desculpa, porque na verdade o problema é a idade que pesa, né? A gente tem que botar culpa no tempo, no clima, na estação, tudo que é lugar, mas... E aí eu passei por um período aí de tosse, e a voz agora está voltando aos poucos. Mas eu acho que dá para a gente conduzir aí o estudo que nós preparamos essa noite. Ele é assentado sobre o capítulo 11º do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala de amar ao próximo como a si mesmo. Essa mão dupla, ela aparentemente simples, de compreensão fácil até, ela enseja uma importância fundamental dita pelo próprio Cristo quando ele diz que todas as leis, e ele está se referindo não só à Torá, mas todas as leis e todos os profetas se resumem nessa assertiva: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas é algo assim que já causa alguma dificuldade, pelo menos para mim, porque nós passamos por aquele Deus católico, antropomórfico, né? Que era um senhor de barbas brancas, cabelos compridos, que ficava sentado num trono soberanamente punindo e distribuindo bênçãos. Passamos por esse Deus e hoje, felizmente, desembocamos num Deus bem diferente, bem conceitual, né? Bem menos físico. Mas é preciso que a gente consiga entender o que seja amar a Deus, porque amar uma reprodução, não é? Uma identidade corporificada na figura desse velhinho, talvez nos permita algum ensaio. Agora, quando a gente avança para o intangível, para esse Deus que não tem forma, que não se parece com o homem, e que está tão distante de nós, talvez fique mais difícil a gente amar a esse Deus. Isso são conjecturas minhas. Eu espero que a minoria tenha essa dificuldade. Então é importante que a gente busque entender, não é esse Deus, porque nós ainda não guardamos a devida qualidade para entendermos esse Deus. O que nos resta é entender a forma de amá-lo, como nós o amamos. Nesse capítulo em que encerra toda a lei e todos os profetas, Jesus quer dizer que a essência desta frase, aquilo que está contido no núcleo central desta frase, é a chave para todos os mistérios que foram revelados até hoje. E esta chave é o mistério do amor. E é sobre isso que a gente vai tentar falar com vocês aqui, sobre 3 conceitos fundamentais que me parecem ser os 3 conceitos contidos de forma mais eloquente e pertinente nesse capítulo. O primeiro destaque seria se amar a si, e amar ao outro como nós nos amamos. Essa reciprocidade precisa ser compreendida, né? Fazendo assim o estudo disso, buscando material, eu encontrei a afirmativa de um médico, em que ele dizia que pelo menos 90% da sociedade
mundial não se ama. Isso me chocou, me causou um espanto, embora a gente já tenha isso de uma forma mais ou menos percebida, que nós, embora tenhamos por nós mesmos uma grande estima, nós não nos valorizamos e não tratamos a estima de maneira elevada ou de maneira como deveria ser. É um problema grave o problema da autoestima. É aí que ele coloca que talvez 90% da população mundial tenha problemas com a autoestima. Se não, vejamos, dizia ele, o argumento é o seguinte, nós somos, de uma certa forma, orgulhosos. Não é? Se não fôssemos, não estaríamos aqui trabalhando para lapidar esse orgulho. É fato. Quer dizer, nós não estaríamos buscando lapidar algo que não reconhecemos em nós. Então, o ser humano, de um modo geral, ele é orgulhoso. E o que encerra esse orgulhoso é basicamente o seguinte: eu me acho menor do que os outros. Então, eu preciso me valorizar, dar valor a mim, ao que eu faço, porque eu me acho, na minha essência, menor do que os outros. Ou então, ele busca, o orgulhoso, ele busca diminuir o outro para que ele tenha a sensação de que ele é algo melhor do que ele é. Essa relação é uma relação absolutamente natural no estágio em que nós estamos, em que se pense de uma forma que eu preciso ser bom no sentido de ser o melhor que eu possa. Não é? Há uma certa obrigatoriedade desta maneira. Então, qual é o referencial que eu tenho para ser bom no meu dia a dia? São as comparações que eu faço com um, com o outro. Não é? Então, quando você está fazendo alguma coisa com muita dificuldade, você está trabalhando em alguma coisa com extrema dificuldade, e chega alguém perto e diz assim, isso é fácil, quer ver? Faz. Qual é a sensação que a gente tem? Sabe aquele cubo cheio de cores? Sabe? Pois é. O sobrinho da minha esposa um dia apareceu com um negócio daquele lá em casa. E todo mundo mexeu naquilo, inclusive o bobo. E aí, o que era óbvio, né? Ninguém conseguiu. Pois é. Pois aquele danado daquele moleque fez mas assim, não, na minha contagem de tempo não chegou a 1 minuto. Deve ter passado com toda certeza, mas não. Que cara que você fica? Né? E qual é o sentimento que você tem daquele bandido? Daquele danado? Ele acabou de provar a tua incompetência, a tua incapacidade de resolver um problema. Foi simples. Você chama um técnico na sua casa porque a sua geladeira está pifada. Aí você já fez aquilo que todo marido faz. Né, João? Puxa a geladeira para frente. Não é isso? Vê se está ligado na tomada, porque normalmente elas dizem para a gente que pifou porque está desligado na tomada. A gente vê se está ligado na tomada, aí vê se a luz acende, vê se o gás está passando, mexe no tal do relé, né? E não deu jeito em nada. Aí você, não tem jeito, vou ter que morrer num cascalho. Aí você chama o técnico. Aí o técnico chega, olha a sua geladeira, vai lá atrás, faz assim, clac, tudo que você ouve. Está funcionando, doutora, que é R$300 a minha visita. Aí o que você pensa? Pô, o cara não fez nada. R$300 eu vou pagar, o cara não fez, chegou aqui e falou, não é? Então, essa sensação que nós temos de impotência, de incapacidade, é algo que nos incomoda, pelo menos a mim. Eu não sei se sou só eu, mas comigo acontece isso. É um negócio chato. Você diz, puxa vida. E aí, não sei se vocês já viram um anúncio do camarada que fecha o carro com a chave dentro, e
o chaveiro chega, abre o carro, você entrega a chave e diz assim, 50 pau. 50 pau? Não vou te pagar 50 reais, não vou nem um minuto para abrir isso aqui. Aí o cara diz, não, tudo bem. Aí começa a fechar o carro, quando o vidro está subindo, ele joga a chave lá dentro de novo. Então vai lá e faz. Porque essa é a grande diferença, né? Mas nós achamos que isso nos faz menor, nos torna impotentes. Eu estou citando, evidentemente, questões assim primárias, mas vocês conseguem entender qual é o conceito, né? As comparações que a gente faz, inevitavelmente, nos leva a chegar a duas conclusões óbvias. Ou eu sou menor, ou eu sou maior. E nas duas, com certeza, eu estou errado. Mas é assim que nós pensamos e a nossa autoestima fica sempre lá embaixo. E como é que a gente resolve esse problema? Qual é a recomendação fundamental para que a gente resolva esse impasse? Antes de mais nada, é preciso que você se conheça. Então nós vamos falar de autoconhecimento. Eu preciso me conhecer. Eu preciso saber quais são os meus limites. E aceitá-los com naturalidade. E compreender que eu não tenho obrigação nenhuma de ser tão bom nisso ou naquilo quanto o outro, que se especializou naquilo, que passou uma vida. Eu adoraria, esses dias eu estava vendo um casal se apresentando no gelo, naquela patinação artística, né, no gelo, a perfeição, a sincronia, a leveza, uma graça, um negócio lindo de ver, né? Eu fico imaginando se eu tentasse ficar em pé no patins, não é? E isso me faz menor? Não é? A mesma coisa acontece com as pessoas que são alegres. Né? Você já reparou que a gente fala assim, pô, que sujeito bobo, rindo o tempo todo, parece uma poliana, não tem essa expressão? Gente, como é que alguém feliz o tempo todo pode ser bobo? Não é de se pensar isso? Quer dizer, bobo sou eu que não aproveito os meus momentos de felicidade e torno-os uma constante na minha vida. É para pensar? Não é? E é disso que nós precisamos falar, da nossa autoestima. Nós precisamos nos conhecer para elevar a nossa autoestima. Naquilo que ainda somos fracos, naquilo que nós ainda erramos, nós temos que ter a humildade de entender que nós estamos num processo de crescimento. Diz o Cortella, nós não nascemos prontos. Quem nasce pronto é sapato, fogão, geladeira. Isso nasce pronto. Nós não. Nós vamos nos fazendo ao longo da nossa existência. Não é? E o espírito, então, tem muito mais tempo, porque ele é milenar, né? Feliz é aquele que acredita que é só uma encarnação. Tem só 80, 100 anos, não é? Nós não, nós temos muito tempo para trabalhar isso. Então, por que essa expectativa de que eu precise saber tudo, que eu precise acertar sempre? E uma das coisas que traz mais prejuízo é a questão do erro. Quando você reconhece o erro, você deveria ficar feliz. Por quê? Porque você já tem olhos de enxergar o teu próprio erro. Pior é aquele que está numa retaguarda que ainda não consegue ver, está errando e continua achando que está acertando. Não é? Mas, quando a gente enxerga um erro, inevitavelmente, e porque nós já atingimos um patamar de poder enxergar, caímos numa armadilha, que é a armadilha da culpa, que é produto de um grande orgulho. Porque quem disse a você que você não pode errar? De onde você tirou a ideia de que você tem que acertar o tempo todo? O próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, diz que o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para vencer as suas más tendências. Logo, o que se admite é que ainda temos inúmeras más tendências. Perfeitamente normal que a gente erre. O que não é normal é eu não tentar melhorar, eu não tentar errar, pelo menos. Né? Nós variamos nessa conjectura como um pêndulo. Ora nós somos o máximo, já acordaram assim? Se respira,
Hoje eu estou imbatível. Acordei bem, vou fazer, vou acontecer. Nossa, vou chegar lá, vou arrasar, cheio de disposição. Esse é o pêndulo lá no dia em que você está ao máximo. E esse pêndulo volta para o outro extremo. Há dias em que você é aquele bichinho que morreu no cocô do cavalo do bandido, que morreu no trailer do filme, né? Se é a pior das criaturas, é como aquela hiena, o hard, né? Que ele fala, o dia, o azar, tudo dá errado, tudo. Então, a gente oscila entre um extremo e outro, nesse movimento pendular. Na verdade, em nenhum dos dois extremos sou eu, de fato. Porque extremos não representam a média. São extremos. Então, nem eu sou aquele super-homem que acorda todos os dias, dando bom dia alto, né? Que é aquele que está no pêndulo de baixo, assim, meu Deus do céu, bom dia só se for para ele. Né? Eu me lembro uma vez, aconteceu um fato assim interessante. Eu estava de manhã tomando café no hotel, eu tinha ido fazer um trabalho fora, e eu estava no hotel tomando café, assim, meio que às pressas. E só tinha, assim, eu e mais uns 3 ou 4 fazendo o café da manhã. Entrou um sujeito na porta, primeiro que ele já deu uma topada na porta, aí bateu, todo mundo levantou, aí ele, bom dia, bom dia, bom dia. Meu Deus, o dia dele deve estar ótimo, deve estar excelente. Eu nunca mais esqueci daquilo, por quê? Eu e os outros, nós rimos daquela situação, porque a gente não sabe se ele deu aquele bom dia alto pela topada que ele deu, ou se realmente o dia dele estava fantástico, que ele resolveu até chutar a porta, né? E assim, aquilo foi marcante. Ele falou, bom dia, bom dia, bom dia. Como se conhecesse a todos dentro do refeitório. Esse indivíduo é aquele que estava no extremo. Né? É a realidade dele. Será que tem alguém que acorda todo dia assim? O casal está rindo porque deve conhecer uma pessoa assim. Não é? É assim, a gente se identifica com esses personagens. Será que existe aquele que todo dia está para baixo? Aí vocês dirão assim, tem tipo de pessoa assim. Pois é, todos os dois, tanto aquele que está aqui, quanto aquele que está aqui, não estão vivendo a sua realidade. Porque esta não é a realidade. A realidade é quando o pêndulo passa no meio. É ali que você tem a sua melhor produção, é ali que você tem o seu melhor equilíbrio, é ali que você consegue enxergar o mundo de uma forma serena, tranquila, verdadeira. É nesse ponto mediano. Então, o que nós precisamos compreender é que este movimento pendular aqui não representa a nossa realidade nos extremos, e sim buscar o equilíbrio, o ponto central nas nossas buscas de quem nós somos, como nós somos, nós precisamos avaliar essa situação, em que ponto do pêndulo nós estamos, em que momento você está, né? Como é que você está encarando a vida, com excesso de otimismo ou com excesso de pessimismo? Como é que você está encarando as suas relações, com excesso de afeto ou com falta de afeto? Então, quando você se conhece, e só quando você se conhece, aí sim, você tem a chance de poder aceitar-se como você é. Esse é o primeiro passo, você se aceitar. Se você ficar ou fugindo ou numa postura de inaceitação de quem você é, você vai continuar nesse movimento e você vai continuar vivendo fora da sua realidade. Então veja uma coisa, se cada um de nós faz este movimento todos os dias, ora estamos lá, ora estamos cá, quando você esbarra com aquela pessoa no teu dia excelente e que ela não está excelente, é aquela que você diz, bom dia, e ele diz assim, bom dia só se for para você, não estou entendendo, você nunca falou comigo desse jeito, que é uma provocação.
tem? Talvez não nesse nível de... Mas acontece, aquelas pessoas estão tão para baixo que elas... Como é que a gente deve reagir nesse momento? Alguém me ajuda? Eu estou lá no ponto de cá, o camarada está no ponto de lá. E ele me distrata porque eu dei bom dia para ele. Qual deve ser a minha reação? Vai melhorar? Pois é, essa é que é a ideia. Então, Roberto, nós sempre queremos ser reativos. Nós sempre achamos que temos que ter uma reação. Ainda que ela seja otimista. Olha só, você deu bom dia. O cara não gostou. Aí tu diz, mas vai melhorar. Você está chamando ele para briga, amigo. Não está? Sabe por que eu estou falando isso? Porque o ideal é nós, ou seria, nós nos colocarmos no lugar do outro. Não é assim? Pois é, mas se eu me colocar no lugar do outro, eu vou ser eu no lugar do outro. Esse é que é o problema. Quando a gente pensa nisso, é preciso que a gente se coloque no lugar da pessoa para compreender por que ele está assim. Olha só, não dá para fazer dessa forma. Sabe por quê? Eu tenho uma bagagem, eu sou eu tenho uma cultura, eu tenho um pensamento, uma maneira de racionalizar as coisas. Ele tem a dele. Se eu for me colocar no lugar dele, vai ser eu, com os meus valores, observando os erros dele. Exemplificando, por exemplo, aqui alguém é a favor do homem-bomba, que os terroristas? Não. Alguém levaria um homem-bomba para morar na sua casa? Não, claro que a gente não vai fazer uma coisa dessa, né? Nós queremos distância do homem-bomba, não é? Mas olha só, vamos parar para pensar. Para eu entender por que ele se mata pela fé dele, eu preciso entender a fé dele. Eu preciso me colocar no lugar dele e fazer um esforço para anular as minhas convicções e entender as convicções dele. Por que é que ele faz isso? Ele está desinformado, ele está isso, ele está aquilo. Isso são conceitos que eu faço pela minha visão. Mas pela visão dele, ele nasceu assim, ele nasceu ouvindo isso. Ele é produto de uma cultura de ódio milenar. Quando eu estou fazendo esse exercício, eu estou fazendo o quê? Eu estou apreciando a circunstância do outro com os valores do outro, com as possibilidades dos valores do outro. Isto não implica dizer que eu concorde com ele. Mas para eu entendê-lo, é fundamental que eu seja ele. Não que eu me coloque no lugar. Entendem por que eu vejo a diferença? Eu tenho que pensar como ele. Então uma pessoa me ataca, me ofende, me isso, me aquilo, tal. Não basta que eu me coloque no lugar dela. É preciso que eu queira entender por que ela agiu dessa forma. E aí você vai, claro, é uma pessoa que você lida todos os dias, você vai fazer uma série de análises de como a pessoa é, como é que está o dia dela, como é que está o comportamento dela, se ela está passando por problemas em casa, se ela está passando por problemas profissionais. Então, esse seria o primeiro passo, e eu acho que dos mais importantes, né? Eu me conhecer, eu saber quais são os meus limites, saber que eu não sou isso tudo que eu penso que eu sou, e que o outro guarda potências que eu desconheço. Sim? Muito bem. O professor Rubens Alves criou uma frase que eu gosto muito e que eu acho que é perfeitamente aplicável aqui. Que no mundo inteiro, tem muitos cursos de oratória, mas nenhum curso de escutatória.
Já perceberam isso? Nós não somos educados para ouvir. Nós somos educados para saber nos expressar, seja pela palavra, seja pela escrita. Não é assim? Nós vamos aprender a redigir, nós vamos aprender a formular conceitos, nós vamos aprender a nos expressarmos, mas ninguém nos ensina a ouvir. E Deus, na sua sabedoria, nos deu 2 ouvidos e uma só boca. Talvez Ele quisesse dizer realmente alguma coisa com isso. Essa é a importância de se relacionar com o outro. Para que você entenda a dificuldade do outro, você precisa ouvi-lo. E não buscar solução para ele. Porque as soluções que você vai buscar para ele serão com os seus valores, com os seus conceitos. Não adianta você pregar para ele o teu conceito. Se fosse assim, nós seríamos incapazes de acolher alguém de uma outra cultura religiosa. Sim ou não? Então não é condição que você tenha uma sintonia. É importante que você saiba que, a despeito dessa falta de sintonia, você é capaz de ouvir o outro, de ouvir as suas dificuldades. Fica fechado, então, essa questão do que eu chamo, inicialmente, de se amar e amar ao outro, como a si mesmo. Agora, a gente está falando de amar, afinal de contas, o que é o amor? É importante a gente saber o que é o amor, porque essa palavra, ela foi tão desgastada que ela hoje faz parte daquele elenco do Facebook. Quando você quer aprovar ou desaprovar alguma, amei, né? As senhoras usam essa expressão, as moças usam essa expressão. Eu vi um sapato na vitrine, eu amei aquele sapato. Não é? Amei. Como que você pode amar um objeto? Sabe, tem uma distorção disso aí. Qual é a distorção? É a vulgarização da palavra amor. Porque quando você precisa adjetivar algo que é sublime, você vai usar a mesma expressão que você usou para o sapato, que é lindo, que simplesmente você só gostou. Não é? Isso é importante. No que eu emprego a palavra amor? Ariano Suassuna tem um vídeo que rola na internet em que ele explica essa questão de genialidade, chamar de gênio. Ele desembarcou em São Paulo, abriu o jornal, estava lá uma matéria, capa imensa, né? Que Chimbinha, o gênio da guitarra, o gênio da música. Falou, Chimbinha é o gênio da música. Agora, ele dizendo, né? Eu sou escritor brasileiro. A minha ferramenta de trabalho é a língua portuguesa. Se eu uso gênio para qualificar Chimbinha, sem nenhuma depreciação ao Chimbinha, que expressão eu vou usar para falar de Beethoven, de Mozart, em relação à música? A mesma coisa acontece quando a gente fala aqui de amar, do amor. A gente precisa compreender efetivamente o que é o amor. A primeira questão que me passa pela cabeça, e eu já tive a oportunidade de dizer isso aqui inúmeras vezes, é que o amor, ele é muito menos sentimento, na nossa expressão diária, do que atitude. Por quê? Porque nós confundimos esse amor. Então a gente gosta da esposa muito. Eu amo a minha esposa. E aí daquele que disser aqui que não ama a esposa. Não é verdade? Isso está sendo gravado? Né? Ama a esposa. Mas esse amor da esposa é o mesmo amor que você no domingo passado, quando almoçou na casa da sogra para ela? Você ama a sua sogra ou não? Está gravando. Claro que ama a sua sogra. Né? Você ama seu filho? Ama seu filho. Agora, você pode dizer que o sentimento que você tem pelos três é o mesmo? Então, a gente não pode dar o mesmo nome para os três sentimentos.
Ou melhor, a gente não pode querer que uma expressão represente todos os sentimentos. Os gregos já sabiam disso muito lá atrás. Aí inventaram uma palavra para cada tipo de sentimento, mas que não cabe a gente falar disso aqui agora. Então, talvez a gente comece a precisar pensar no amor conceito, não no amor sentimento. Não é? E quando eu estou falando do amor conceito, me passa o seguinte: de onde vem o amor? Esse amor que é abstrato. Amor é abstrato? Sim ou não? É a condição para a gente poder continuar. É abstrato. De onde vem esse amor? Vocês acham que vem esse amor? Não? Vem do ensinamento de pai e mãe, talvez? Não. É algo que nós já trazemos conosco, não é isso? Pois bem, vocês já ouviram a expressão que diz Deus é amor? Já. Deus é amor. Sabem de onde vem? Então me permita ler para os que não sabem. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então veja a expressão que João usa aqui. Deus é amor, dele emana tudo. Quando a gente abre o livro dos Espíritos, na primeira questão, qual é a pergunta? O que é Deus? Qual é a resposta? Sabatina. Causa primária de tudo quanto existe. Ok? Então esse amor que nós sentimos emana de onde? Da fonte criadora. Tá certo? Nós sabemos também, no tríplice aspecto, ou na trindade divina que a doutrina nos fala, que existe Deus, o princípio inteligente e o fluido cósmico universal. Nós sabemos que o fluido cósmico universal é matéria ou energia, não é isso? E o que é princípio inteligente? Como é que nós chamamos? Não chamamos, porque absolutamente nós só compreendemos, na nossa condição, o que é matéria, o que é ponderável. O que não é ponderável, a gente não conhece, a gente não sabe. Então a gente só diz que é imaterial. Né? O que é o espírito? É o intangível, é o imaterial. O corpo físico é matéria e o espírito é o imponderável. Não é? Então veja, por que eu estou falando disso? Porque nós não conseguimos separar isso no nosso dia a dia. O que é ponderado e o que não é imponderado. A gente faz um grande caldeirão disso. Não é? As nossas emoções, os nossos sentimentos, a gente mistura isso de tal forma que a gente começa a dizer que ama, que é abstrato, algo que é sólido, né? Eu amo o sapato, eu amo isso, eu amo meu carro, e a gente coloca isso tudo no caldeirão, porque simplesmente no dia a dia não dá para separar essas coisas. Só dá para a gente separar aqui didaticamente. Mas é importante que a gente diga, que a gente pense que amor é algo que é muito além, mas muito além do que ser somente um sentimento. Ele vem da fonte criadora diretamente para nós. Você sabe por que a gente sente amor? Porque Deus nos amou primeiro. E nos deu a vida. Percebem onde eu quero chegar? Deus nos amou tanto que nos deu a vida. Então, Ele primeiramente nos amou. Esse amor está implícito em nós porque ele procede da emanação do Criador. Tudo aquilo quanto existe procede de uma matriz. Portanto, o amor que eu sinto também tem a sua origem em Deus. Quero falar com isso para vocês da sublimidade do que nós, equivocadamente, chamamos de amor.
Nós chamamos de amor gostos, satisfações, alegrias, momentos. Não, ele é muito mais do que isso. O amor é força criadora que conduz as coisas e faz com que tudo caminhe rumo à perfeição. Essa informação é uma conclusão tirada do seguinte aspecto: por que Deus colocou amor na sua criação? Porque Ele próprio é o amor. Se dele emana a sua criatura, essa criatura traz na essência esse amor, cujo objetivo é o aperfeiçoamento da criatura. Somos completamente ignorantes, somos completamente desprovidos de qualquer tipo de racionalidade. Não é? Imaginem, por exemplo, quando a gente inicia, seria algo, como diz a ciência, uma ameba. E aí a gente desenvolve o princípio de um sistema nervoso. A partir desse sistema nervoso, a gente desenvolve um instinto. Não é? E aí a gente já começa, a partir do instinto, ter determinadas conduções. Conduções que eu quero me referir para que servem os instintos? Para nos guiar, para nos dar um rumo. Não é isso? E a gente vai, através do instinto, se a gente imaginar, aquele cachorrinho que a gente tem, ele entra no cio numa época certa, não é? Ele troca pelagens através de um determinado instante, assim como outros animais. Existem condições pré-estabelecidas para a sua condução no seu desenvolvimento. Depois do instinto vem o princípio de inteligência, aquela inteligência fragmentada, inicial. Ou seja, o melhor exemplo que tem para isso é, novamente, o cachorrinho. O cachorrinho, ele aprende algumas coisas, não aprende? Ele começa a desenvolver algumas coisas, algumas capacidades, algumas potências. Mas veja, em determinado momento, é como se ele esquecesse aquilo. Ele não age daquela forma. Eu vou dar um exemplo. Você tem um afeto muito grande pelo seu bichinho, ele começa a desenvolver alguma coisa, ele aparece lá, vê você, vem cá, o que ele faz? Ele vem correndo na sua direção. Não é isso? Se no meio do caminho você colocar uma guloseima, a menos que ele seja adestrado para não agir desta forma, ele com certeza vai parar na guloseima, sim ou não? Por quê? Porque é o instinto próprio dele. Não é assim? Então ele começa a desenvolver determinados estímulos no reino animal. E aí ele começa a pegar essa inteligência fragmentada e consegue ter uma inteligência contínua. Ou seja, ele não interrompe mais. E aí esse princípio inteligente acabou de entrar no reino nominal. Tá certo? Agora, onde que isso tem a ver com aquele conceito de Deus? Porque o tempo todo, o que nos fez avançar nessa escalada, da ameba até o ser humano, foram condições especiais da criação. Quais foram as condições especiais da criação? Ele nos deu amor. A nossa criação foi um ato de amor. E aí a gente não pode novamente pensar nisso como sentimento. A gente tem que pensar nisso como o próprio Deus exalando a sua essência. Por isso João diz lá em cima, Deus é amor. De que outra forma nós podemos imaginar Deus sendo amor, senão uma essência de que tudo emana para o crescimento, para a evolução, para o progresso, para o aperfeiçoamento. Tudo no universo, diz a lei de causa e efeito, é uma consequência que tem origem numa causa e tem um propósito definido. Sim ou não? Tudo que acontece com um propósito definido. Mas pensamos dessa forma. Nós achamos que algumas coisas que nos acontecem foi porque o vizinho fez uma macumba.
tudo na vida, tudo nos enseja a crescer. A vida é um processo pedagógico. E nós precisamos entender desta forma. E hoje em dia a gente já tem uma dificuldade, a gente encontra 1000 razões para o que nos aconteceu. Né? E aí nós desembocamos num terceiro aspecto que eu acho que é o final e também tão importante quanto. É a qualidade desse amor que nós trazemos dentro de nós como essência. Esse amor, essa capacidade que nós temos de amar, ela promana de Deus. É algo assim extremamente sublime e que precisa ser utilizado de forma sublime. Qual seria a forma mais sublime, qual seria a forma mais incondicional do amor que vocês conhecem? Pode chutar. Como? Não? Os pais costumam dizer que o sentimento que tem pelo filho é único. É isso? Eu vou chegar ao extremo, eu vou dizer assim, um amor de mãe pelo seu filho, talvez seja algo mais absolutamente incondicional que a gente conhece. Não que o pai não seja capaz, eu fui pai 3 vezes, e das 3 vezes eu assumi que eu seria absolutamente capaz de dar a minha vida por eles. Esses moleques são tudo para mim, né? Sei lá, o que eu tiver que fazer, eu vou fazer. Né? A doação completa e total. Pois é, só pensa isso quem não tem filho. Só pensa isso quem tem filho com menos de 17 anos, não é não? Depois dos 17 a gente costuma duvidar dessas coisas. Juro para você, não tem o menor problema em dizer isso não. É muito fácil você amar teu filho incondicionalmente até os 17 anos, porque a partir daí acontece cada coisa. Não que a gente também não tenha feito, mas é complicado. Porque, na verdade, o que é que a gente quer para os nossos filhos? O melhor para os nossos filhos. Aí, quem respondeu o melhor assim, com uma presteza tão grande? Quem foi que falou melhor? Agora, diz uma coisa para mim. Que melhor é esse? É o melhor para ele ou o melhor para você? É o melhor que você acha que é para você ou que é para ele? Pois é. Mesmo que ele não faça as escolhas que você disse para ele que é melhor? Geralmente não faz, ele tem mais de 17 anos. É isso. Porque o que acontece quando você está nesse amor incondicional? Você sabe tudo. Ele não sabe nada. Sabe? Saiu das fraldas ontem. Mas acontece que eu falei aos 17, porque a partir daí brota toda a carga kármica. Toda a bagagem reencarnacionista de vida após vida aflora nesse momento. É aí que ele não segue mais a tua orientação. É aí que ele tem vontade própria. Não é? Então, nesse instante, a gente pode dizer que o amor é incondicional quando eu digo, olha, eu acho que o melhor para você é isso, mas vou te apoiar até o fim no que você quer, porque eu quero que você seja feliz. Não é? Isso com os filhos é fácil de entender, não é? E com o casamento? Um casamento é bom, porque todos nós fizemos a escolha, não foi? Nós conhecemos o nosso parceiro antes, ou parceira. Nós elaboramos esse conhecimento, nós nos colocamos no lugar dele, ou dela.
Então, quando nós decidimos casar, foi produto de um muito refletir, de um muito pensar e achar que daria certo. É isso? É nada, né? Não foi nada disso, mas o ideal seria esse, não seria? O ideal seria esse. Agora a pergunta é, quando você acha que vai dar certo, você acha que vai dar certo segundo quais valores? Sabe por quê? Porque lá em casa só eu tenho razão. Só eu estou certo. Os outros estão sempre errados. Não sei na casa de vocês, mas lá em casa é assim. Então pensa numa coisa. Quando você cria uma expectativa, foi porque você estabeleceu que o outro, ou a vida com o outro seria assim, assado, assim, etc. Nós pulamos aquela etapa inicial de conhecer o outro. Eu gosto muito de uma expressão que fala assim, é como a dança. É como você convidar o outro para dançar. Quando você convida o outro para dançar, ou melhor, quando o outro te convida para dançar, você tem a opção de ir ou não. Se ele te chama para dançar um funk, você vai? A turma da minha geração tem certeza que não vai. Não é? Aí como é que acontece? Então dançar com o outro é dançar a música do outro. E não você fazer com que o outro dance a tua música. Se não dá para dançar a música do outro, não levanta, declina gentilmente. Percebe qual é a situação? A gente não faz essa análise. A gente cria expectativa, do tipo assim, não, mas com o passar do tempo ele vai amadurecer, ele vai deixar de gostar de funk. Você está criando uma expectativa que você pode ter o desprazer de não ver correspondido e você vai chamar isso de decepção. Imagine o seguinte, quando você vai comprar alguma coisa, vai comprar uma geladeira porque aquele técnico deu PT. Aí você vai comprar uma outra geladeira. Você chega lá e pergunta, quanto é? Aí o cara fala assim, é R$1.000. Você assim, não, R$1.000 não. Dá um desconto nisso aí. Aí você começa a negociar. Ele vê até onde ele pode ir, fica bom para ele, você vê até onde fica bom para você, e aí você fecha o negócio ou não fecha. Certo? É legítima essa negociação? É verdadeira? O resultado dela satisfaz a ambas as partes? Sim. Nas nossas relações é assim? Você não negocia o que você gosta, do que você não gosta, do que você se submete, do que você não submete, você joga isso sempre para o futuro. E aí, quando você chega lá na frente, você vai culpar o outro por uma negociação que você não fez, por alguma coisa que vocês não acordaram. Ah, mas eu tinha expectativa. O problema é seu, você tinha expectativa. Né? Nós não combinamos isso, nós não conversamos isso. Aí entra uma questão que eu acho que é muito interessante. Entra nesse conflito a mágoa. Não entra? Você está magoado com o quê? Você está magoado com ele pelo que ele te fez. Você está magoado porque ele agiu segundo a sua essência, segundo a sua natureza, segundo a sua maneira de pensar. Então você deveria estar magoado com quem? Com ele ou com você? Quem criou a expectativa? Ele ou você? É para pensar, você sabe por quê? Porque outro equívoco é, não, eu vou perdoar ele dessa vez. Olha o tamanho do erro, eu vou perdoá-lo dessa vez. Ele errou, mas eu vou perdoá-lo. E aí
vai fazer de novo. Faz de novo. E aí você entra num processo de mágoa contínua, de frustração, não é? Tudo porque não foi devidamente acordado antes. Porque você não sentou para ouvir a música do outro. Não é? Então, veja bem, é bom que essa mágoa seja resolvida agora, logo. Sim ou não? Por quê? Eu conheço uma pessoa da minha relação familiar, uma senhora de 88 anos, que é minha familiar, que ela sempre falou assim, não deu certo com fulano não, o marido dela. Não deu certo não, isso vai ficar para a próxima. E eu sempre pensei assim, Jesus, amado, nada une mais duas pessoas do que desamor, né? Nada une mais duas pessoas do que o ódio. Porque quando você tem amor, e ele é libertador, cada um voa na sua exata proporção de desenvolvimento. Mas o ódio mantém os dois. Então, eu não tenho noção do que está dizendo. Porque nessa está assim, na próxima, com certeza vai ser pior. Por quê? Por quê? Por que está profetizando agora? Gente, é uma questão de lógica. Resolve a mágoa. Eu estou me referindo à mágoa. Assim, começa pelo que a gente conversava aqui, pelo perdão. Pô, mas foi ele que fez, não foi? É isso que eu dizia. O perdão precisa ser meu, porque, na verdade, você só se magoa com o outro quando você se decepciona com o outro. E a decepção implica necessariamente em algo que você criou expectativa sem consultar o outro, se ele era capaz de corresponder àquilo ou não. Olha só, na hora do encontro, na hora do conhecimento, na hora da união, você só está comprando o quê? O que ele te mostrou. E você aceitou isso. Verdade? Assim como você vendeu uma imagem até um limite. Duvido. Ninguém namorando fala assim, olha, para ser amistoso eu vou dizer assim, eu ronco a noite toda. Pô, se esse for o pior dos defeitos, está tudo bem. Mas você não vai confessar os teus erros, até porque muitos deles você nem sabe que tem. Você ainda não reconhece. Ok? Então o outro compra você. Ele tem que estar ciente de que ele está comprando uma expectativa. Se ele criar uma expectativa real em cima disso e cobrar depois, ele está equivocado. Ele não tem o direito de se sentir magoado. Olha só o que eu estou falando, gente. Eu estou dizendo para vocês que a expectativa de perdão precisa ser minha. Eu preciso me perdoar pelo equívoco meu de não ter me preparado para essa decepção. Essa decepção não tinha que existir se eu tivesse me preparado para ela. O problema é que eu crio a expectativa. O outro vai ser assim, o outro vai mudar, o outro vai ser assim. Mas olha só, é tão carinhoso. Pois diz lá a minha avó, o pirulito no início também é doce. Não é? A questão é, eu estou casando, eu estou me juntando, eu estou me unindo a uma pessoa que tem um pensamento próprio, que tem uma bagagem com certeza diferente da minha. Eu estou disposto a negociar isso? Ou eu vou passar a vida tentando mudar o outro? É aí que vai nascer muito conflito. Não é? E veja bem, quando eu estou falando disso, para fechar na questão do amor, eu quero dizer que quando você
se perdoa, quando você compreende o outro, se colocando no lugar do outro, entendendo as razões do outro, ainda que você não concorde. Tá certo? Como o caso do homem-bomba. Ele talvez tenha uma crença de maior fé do que nós. Porque você está disposto a morrer por Jesus? Tem uma história que diz o seguinte: todo mundo quer ver a Deus, ninguém quer morrer. Diga-se de passagem, não é isso? Então veja, você ama Jesus? Amo. Se Jesus dissesse através de algum sinal que você deve suicidar-se, você faria isso? Não, mas eu prometo para você que quando você morrer nesse atentado, você vai morar no paraíso. Para eles é uma bênção ter 10 esposas, para nós não seria. Mas eles prometem lá para ele, vai viver no paraíso. Isso é fé, gente. É equivocada? Aos nossos olhos, sim. Mas ele é indiscutível que ele acredita naquilo. Ele está disposto a matar-se por isso. Então, assim, a primeira questão é essa. Ser o outro, não me colocar no lugar do outro, entender as razões do outro, por que ele pensa assim, por que ele age assim, por que ele faz assim, seria a primeira condição, de eu me humildar e não achar que eu estou certo o tempo todo. É a primeira condição para que haja a possibilidade disso acontecer. Isso que nós falamos aqui, gente, é um exercício de comportamento que tem o nome de amor. É esse o hausto do Senhor, do Deus Criador. Ele nos fez por um ato de amor. Ele cria o princípio inteligente como um ato de amor. Então, o amor que nós devemos praticar, esse amor incondicional, esse amor que aceita tudo aquilo que está dentro das minhas convicções, esse amor que pondera, esse amor que argumenta, esse amor que concede e não se sente menor por isso, esse amor que auxilia, é um amor incondicional. É exatamente a criação divina. Tanto que as criações que nós devemos ter daí por diante, eu não me refiro aos filhos, eu me refiro ao nosso produto, aquilo que nós produzimos, aquilo que nós vamos chegar com as mãos cheias lá do outro lado. É o nosso tesouro, a nossa capacidade de amar, de amar-nos e de amar ao próximo, assim como nós mesmos. Então, fundamental que eu me conheça, fundamental que eu me ame como eu sou, com todas as limitações, com todos os equívocos, com todos os erros, porém, sabendo que eu estou trabalhando para melhorar cada dia mais. Não é? Aceitar o outro como ele é, não impor as minhas condições para que haja qualquer tipo de sentimento nisso. Queridos, o que eu queria trazer essa noite era isso, que vocês possam sair daqui refletindo um pouco mais sobre essa arte tão difícil de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não é para ser fácil, porque se fosse fácil, não se resumia em tantos profetas, em tantas leis, no Evangelho todo. Você pegar o Evangelho, 99% é isso. Muito obrigado e que a paz do Mestre Jesus permaneça com todos nós.